Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Pode Falar, sua companhia toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Aqui a gente fala sobre liberdade de expressão. Então, todas as quartas, eu trago aqui para vocês alguém que eu acredito que vale a pena vocês conhecerem. Antes da gente começar, quero já avisar o pessoal que tem canal de cortes, que me pergunta no Insta, no Twitter, se pode fazer o corte, se dá strike. Não dou strike. Pode fazer o corte à vontade. Você que tem canal de cortes, o importante é que a mensagem que a gente propaga aqui, ela vá para frente, atinja o maior número possível de pessoas. E toda semana eu trago alguém interessante para você conhecer. Hoje eu estou trazendo alguém que de idade tem pouco, mas tem uma experiência de vida que a maioria de nós não vai ter. E eu diria até graças a Deus, porque não é para qualquer pessoa isso. Ele é brasileiro, ele esteve lutando na guerra lá em Israel, ele esteve lutando na faixa de Gaza, no exército, tá aqui de volta para contar essa história dele para gente. Tenho certeza de que você tem perguntas para fazer, de que você imagina como é que é isso, o que um brasileiro está fazendo lá, como é que será que é a vida depois de ver isso. E esse meu entrevistado também é o primeiro entrevistado da minha vida que tem um nome mais complicado que o meu e com menos vogais. Ele consegue ter um sobrenome, tem uma única vogal. Henri Ticac, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Falar. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. E não sei não, acho que o seu sobrenome é mais complicado que o meu. A gente está na Estamos competição, né? Estamos competindo. na competição. Ó, antes da gente começar a contar a sua história, eu faço esse podcast dedicado à liberdade de expressão. A pergunta de todos os entrevistados, a primeira, é sempre essa. O que é liberdade de expressão para você? Acho que liberdade de expressão para mim é eu poder falar aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto, sem poder ser perseguido, acho que por um governo ou por aquilo que as pessoas acham de errado, né? Então é realmente poder falar tudo aquilo que vem na sua cabeça sem poder ser perseguido. Bom, agora vamos começar na sua história, Henri. Você é brasileiro, Isso. foi parar lá no exército, no IDF. Mas qual que é a sua história? Onde que você nasceu? O que seus pais fazem? Sua família sempre foi muito conectada ao universo judaico, ao universo de Israel? Como é que começa assim a sua história, para a gente te Então, entender? a minha história começa em São Paulo, eu nasci aqui na capital, né? Meus avós, eles são refugiados do Holocausto. Então, quando os judeus começaram a ser perseguidos pelos nazistas na Europa, especialmente na Polônia, eles combateram os nazistas lá até quanto deu e depois fugiram aqui, vieram no banheiro, não no banheiro do navio, ali onde caem os excrementos do, das pessoas e vieram escondidos, né? Porque eles na época não tinham dinheiro para pagar. Chegaram aqui e começaram a vida do zero. Começaram a vida em São Paulo, aí tiveram meu tio, meu pai, começaram a família e eu nasci aqui em São Paulo. E o que eles, assim, eu imagino essa situação, as pessoas aqui às vezes não sabem que os judeus combateram os nazistas. Muita gente pensa que foi bovinamente a coisa, né? Quando não foi. Houve uma resistência. E aí, eu não imagino fazer essa travessia onde ficavam os excrementos, aí vem pra cá. O que eles foram fazer da vida? Quando eles chegaram aqui, eles foram recepcionados pelos italianos que estavam aqui, que na época tinham criado o Palestra Itália, e é engraçado que a Itália era parte do eixo junto com os nazistas, né? Mas os italianos que estavam aqui no Brasil super recepcionaram bem os judeus. Tem até uma história muito triste que meu avô me contou e é super marcante. Quando eles estavam ali onde caíam os excrementos no navio, o irmão dele ficou doente e eles tiveram que simplesmente jogar o irmão pela janela do navio para não contaminar as outras pessoas e que todo mundo não morresse lá. Então imagina uma criança só com o pai, sem a mãe e com os irmãos, ter que tomar uma decisão dessa para todo mundo não morrer, já vindo perseguido de uma guerra, né? Meu Deus do céu. E aí,
você convivia bastante com seus avós? São vivos? A minha avó é viva, meu avô já é falecido, mas para você ter uma ideia, minha avó tinha um trauma tão grande do Holocausto que a gente só veio saber que ela também era da Polônia há mais ou menos 2 anos. Ela sempre falava que ela era do Rio Grande do Sul, que foi onde ela tinha chegado com a família, porque meus avós se encontraram aqui no Brasil, né? Então, até hoje ela tinha esse receio de falar que ela tinha vindo da Polônia refugiada. Ela falava que ela era uma judia nascida no Brasil. Mentira isso. Te juro. Vocês não sabiam? Nem eu, nem meu tio, nem meu pai. A gente ficou sabendo acho que há uns 2 anos atrás. Seu avô, será que sabia? Não, ele com certeza sabia. Ele sabia, Ele né? com Porque certeza eles sabia. tinham esse laço de entender qual era o medo, né? O que cada um passou lá, né? Não, assim, o meu avô, que era húngaro, não veio fugir do Holocausto, veio fugir da guerra civil na Hungria, com documento falso. A gente descobriu que ele entrou com documento falso quando ele morreu. Só... Também eles não contaram. Ela não. E como que ela contou isso? Acho que foi mais uma conversa familiar mesmo. Acho que a gente perguntou, mãe, onde você nasceu? Mãe, no caso, meu pai perguntando, onde você nasceu? Ah, não, eu nasci na Polônia. Acho que ela deixou escapar mesmo, assim. Senão acho que ia ser um segredo que ela ia levar com ela. Gente, que coisa completamente louca. E eles fizeram o que de profissão, assim? Como é que é a sua família... Então, o meu sobrenome, Tekats, na Polônia já quer dizer aqueles que trabalham com tecido, né? E quando eles chegaram aqui, eles começaram a trabalhar com tecidos também, abriram aí começaram com uma loja e depois abriram uma fábrica aí de têxtil com ternos e roupas masculinas. Hoje essa fábrica já foi fechada, mas foi isso que deu aí a estabilidade para mim e para minha família. E aí eles tiveram, então, uma vida próspera de negócio, tiveram filhos, tudo normal. E vida que segue aqui. Eu fui criado na comunidade judaica, então sempre estudei, cresci tanto na hebraica quanto dentro da comunidade. E meus pais são separados, minha mãe mora na Suíça já há muitos anos. E eu com 14 anos depois do Bar Mitzvah, que aí é a maioridade legal perante a religião no judaísmo, eu optei por ir morar na Suíça. Então fui para lá, morei 4 anos lá, me formei, aprendi outra língua, hoje eu sou fluente em 5 idiomas. E da Suíça eu voltei para o Brasil, onde eu estava esperando o meu processo de aliar. Aliar é aquilo que todo judeu ele tem direito a fazer, que a tradução da aliar do hebraico para o português seria a subida. Então seria a subida para Israel. É quando o judeu ele está voltando para a terra dele. Então todo judeu ele tem a possibilidade da entrada na nacionalidade e a partir daí viver como um bom israelense, mas também aí você tem os ônus e o bônus, que no caso seria fazer o exército, e era algo que eu queria. Eu fui morar em Israel para me alistar no exército. E sua mãe e seu pai nessa? Essa parte é a parte complicada, né? Foram super Nossa, contras. eu ia triturar seu passaporte se não ia sair de casa, ponto. Assim, Até não... hoje é uma discussão que a gente tem, mesmo eu hoje com 30 anos. Não foi fácil, nem é fácil, mas assim, eu tenho uns ideais muito feitos na minha cabeça e quando eu sou decidido a algo, eu vou, independente do que alguém falar. Mas como que foi? Porque às vezes, assim, eu conversei... com a Raquel Safdie, sabe? Sei. Você conhece? A filha dela, ela foi de volta para Israel no mesmo Não, voo a que eu. Raquel, a filha. Isso, a filha dela... Eu conheço as duas, a nós somos do Meirav mesmo voo. e a Raquel. Você foi no voo da Raquel? Que foi o voo de resgate que teve aqui que do interessante. Brasil. Então, a Raquel me contou que a mãe sendo israelense, e a mãe sendo essa personalidade forte, não sei o quê. O pai, brasileiro, mercado financeiro, não sei o quê. Ela resolveu ir para o exército. Aí ela falou que achava que a mãe ia falar, não, é isso mesmo, tem que servir. E o pai ia surtar. Na hora que ela falou, a mãe falou de jeito nenhum. E o pai vira e fala assim, não, mas para disciplina pode ser uma boa coisa. Então, assim, você nunca sabe como os pais vão reagir quando você fala. Como é que foi a hora que você contou? Eles reagiram como você achava ou não? Quando eu fui me mudar pra lá, no início ambos foram contra, né? Mas depois acho que meu pai entendeu mais. Minha mãe foi bem contra. Até por eu ter me formado na Suíça, tá indo já pra uma direção de trabalhar em bancos. Ela queria outra coisa ali pra minha vida. E eu sempre fui dessa área mais operacional, sempre gostei de investigações, segurança militar. E mergulhei de cabeça. E, sobretudo, era o que eu queria, defender o povo de Israel.
E fui, pra você ter uma ideia, quando eu me mudei para Israel foi no meio de Tzukeitan. Tzukeitan foi a guerra de 2014 que a gente teve em Gaza e tinha sido até então a última operação terrestre que o exército fez. Então eu cheguei em Israel com Israel em guerra, já recebendo foguetes. Esse foi meu cartão de visita quando eu me mudei, né? Essa foi aquela guerra que até o Egito mandou míssil lá para Gaza, não foi? Foi a guerra que nós descobrimos que tinha uns túneis em Gaza, né? Essa foi a mais... Foi no verão de 2014. Foi a primeira vez que a gente realmente falou, nossa, eles têm túneis. E ali que foi... E você chega lá... Eu chego lá, eu tenho... Você morava onde na Suíça? Eu morava em Genebra. Então você morava em Genebra. Você fala português, inglês, francês, que mais? Hebraico e espanhol. E espanhol. Isso. Minha tia morou em La Coruña há muito tempo, então eu fui muitas vezes pra lá. Aí aprendeu. Aí você falando todas essas línguas, morando em Genebra, podendo trabalhar num banco suíço, tendo sido preparado para isso, com a faculdade que seus pais pagaram. É que eu estudei na pública, então... Estudou na pública. Estudei na pública. Estudou na pública. É. Mas aí, assim... Eu penso que na cabeça dos pais fala assim, mas meu Deus, como é que tá tudo encaminhado aqui? E de repente, É que era algo, eu já vinha falando a minha vida inteira sobre isso, entendi. não foi algo que veio de uma hora pra outra, era algo que eu vinha trabalhando na minha cabeça e eu falava, mas não levavam muita fé naquilo que eu falava, né? Até o dia que eu cheguei e falei, minha passagem tá comprada, esse é o dia que eu vou, tal. Aí realmente acho que caiu a ficha deles. Acho que pensavam, então, que você falava por falar. Não que era uma coisa que você realmente acreditava, ia fazer. Até porque, graças a Deus, aqui no Brasil sou hoje de classe média, então a gente tem, querendo ou não, um conforto, né? Sim. A estabilidade, tudo aquilo que é o sonho de muita gente. Mas pra mim, o meu sonho era esse e fui atrás. E aí, como é que foi? Você chega sozinho lá? Eu chego sozinho lá, aí eu vou pra um kibbutz, que são aquelas comunidades que todo mundo já conhece. E no kibbutz você começa a ter o ulpan. O ulpan é uma aula de hebraico. Não me adaptei muito ao kibbutz, porque morei em Genebra, em São Paulo, em cidades grandes. Pra mim era muito difícil essa mudança e não fiquei nem 2 meses e fui pra Tel Aviv com um amigo. Porque assim, gente, não sei se vocês sabem, kibbutz é área rural, é no meio do nada, é aquela vida comunitária, né? Que todo mundo Em área rural. Em área rural e mexendo na terra e com a coisa... qual que você foi? Eu fui no kibbutz Magan Michael, que ele fica no norte. Fica depois de Netânia. Um dos melhores kibbutz de Israel, dizem, muito, muito bonito. E meu trabalho lá, porque para você morar lá, você tem que se doar para a comunidade. Então você tem que fazer alguma coisa. Então me colocaram para trabalhar nas bacias de peixe. Então eles têm criações de peixe. E aí eu ia lá 4h30 da manhã, acordava, pegava os peixes na rede, trabalho braçal, jogava dentro do caminhão. Grande experiência. Mas não era o seu... Não era, eu não tava lá para aquilo, né? Eu tava lá para me preparar para entrar no exército, para entrar numa unidade de forças especiais, então tinha que me preocupar não só com o hebraico, mas também com toda a parte física que você precisa ter para entrar numa unidade de forças especiais. Então comecei a me preparar para isso. Como que é essa seleção? Porque em Israel, meio que o exército ele se confunde com a força de trabalho, porque quase todo mundo vai. É uma coisa que todo mundo vai. Eu vi dos caras, eu entendi como era a seleção dos caras dos aviões, por exemplo. O que você precisa, o que diferencia um piloto de um F-35 para um piloto desses aviões que recolhem as pessoas? Como teve esse voo de vocês? Então, assim, ali eu fui entendendo como é feita essa seleção, porque faz praticamente o mesmo curso e vai selecionando a sua aptidão. O que é que você tinha já uma coisa específica, eu quero isso? Sim, então tinha uma unidade em específica chamada Yamas. Yamas são as siglas de Yehidá Mistar Avim em hebraico, que seria muito próximo daquilo que é a série Fauda. Então é uma unidade que a gente trabalha infiltrados nos territórios palestinos. Então esse era meu objetivo de entrar nessa unidade. Batalhei, entrei lá, consegui. Tem um teste que chama Gibush, então o Gibush é um teste de alguns dias que as pessoas chegam, mas quase ninguém complementa, né? Então, como que é esse teste? Conta aí pra gente. Eles tentam te quebrar mentalmente, né? Pra ver o quanto você quer aquilo.
Então, realmente era muito difícil. Você tá dormindo depois de um dia exaustivo, eles vêm e te acordam 3 horas da manhã com bomba, granada de gás dentro do quarto. Você tem que acordar de cueca, botar colete, capacete e começa a fazer flexão do lado da cama até eles mandarem parar. Eu lembro que uma vez estava caindo uma baita de uma chuva, a gente teve que todo mundo ficar em posição de flexão. Ali, eles deixaram a gente aqui umas 2 horas. Depois de 1h15, eu já não aguentava mais, já me tremia todo. Aí vinha o instrutor e falava: você quer sair, né? Você quer largar, até a hora que tua mão tá sangrando e você não consegue mais, e aí você cai. Aí eles te fazem sair, você tem que ficar olhando todos os teus amigos que estão lá, eles te dão um cobertor, te tiram da chuva, realmente pra te quebrar mentalmente. E aí eu fiquei 3 meses nessa unidade. O grande problema é que eu tinha que ter não só o hebraico fluente, porque não é uma unidade da polícia, não é uma unidade do exército, é uma unidade da polícia da fronteira. Então você tem que ter o hebraico fluente. E também por trabalhar infiltrados nos territórios palestinos, eu ia ter que ter toda a parte de cultura árabe, cultura muçulmana, o próprio árabe fluente eu tinha que falar. Então eles queriam me enviar para um Ulpan, para eu fazer. O Ulpan seria uma aula de árabe e hebraico que eu faria. Só que aí eu ficaria quase 1 ano afastado da unidade só para fazer esses estudos. E na época eu já estava com 21 anos, ia ser alguma coisa que ia atrasar muito aquilo que eu queria de como um plano de vida. Eu falei para eles: não, não quis ir embora, lutei para ficar. Só que aí me mandaram embora, eu recusei a ordem e me mandaram pra prisão militar uma noite pra eu aprender que no exército não se recusa a ordem. Mas eu tava tão decidido a ficar na unidade que eles chegaram e falaram: então você vai ter uma entrevista com um oficial e pelo fato de você ter feito o teste e entrado nessa Forças Especiais, você pode escolher qualquer unidade que você queira entrar no exército. E acabei optando por uma unidade aí de infantaria especial, que era onde estavam os meus amigos, as grandes partes dos meus conhecidos. Então, no fim, você trocou, porque realmente, para essa que você falou, ele trabalha infiltrado, não é identificado, não é combate, não é nada, é um trabalho, vamos dizer, investigativo, né? Não investigativo, ele é um trabalho operacional também, mas você trabalha à paisana, né? Você não vai estar trabalhando ali com fardas. Eu tenho tatuagem aqui, eu ia ter que tirar tatuagem, passar por laser, tudo. Você tem que saber a cultura árabe exatamente como ela é. Você tem os termos em hebraico e em árabe que mudam, né? Então, o mesmo árabe que é falado no Líbano não é o mesmo árabe que é falado no West Bank, né? Então, você tem alguns termos que mudam e se você erra isso operacionalmente, que você está trabalhando infiltrado, na hora você é pego e é uma catástrofe gigantesca. Então, o treinamento até você virar operacional, ele é muito grande, né? E para Gaza eu acho ainda mais complexo, porque Gaza é uma cultura que foi se alijando das outras. Primeiro porque tem muita jihad. O pessoal não gosta de... O mundo árabe não gosta muito de se misturar com quem está dominado por jihad, né? E depois que é muito casamento interfamiliar. Então vira uma comunidade muito fechada, em que o árabe que você fala entre os gazenses, só eles falam. Exatamente. Nem na Cisjordânia vai ser o mesmo árabe. Exato. Apesar de ser a mesma família. É a mesma família, mas eles são tão fechados. Isso já me falaram. Eles são tão fechados neles que você bate o olho, você sabe. Você bate o olho, não. Você começa a falar, você sabe que a pessoa é de lá. Tanto que se você pegar nos canais de Telegram, que eles falam, os canais de Telegram de Gaza, que falam sobre as pessoas que morreram ou foram feridas durante a guerra, eles colocam sempre o nome da família, porque é assim que eles identificam. A família Mohammed Tal de Rafia, ou de Khan Yunis. Então eles identificam assim as famílias lá, né? Apesar de ter 2 milhões de habitantes. Sim, mas é uma coisa... Então, assim, para você atuar ali, ia te requerer um tempo que ia sacrificar a sua carreira. Aí você escolhe outra coisa. Como é que era essa outra que você escolheu? Aí eu fui pro exército num batalhão de infantaria especializada, né? É um treinamento tão duro quanto, mas ele é diferente, porque você começa a ser mais exposto a ir pro exército, pro deserto, então ficar dias no deserto, às vezes ficar 14 dias no deserto, vivendo lá. Você é feito e criado para uma outra realidade de combate que tem em Israel. Como te disse, uma coisa é a polícia da fronteira, outra coisa é o exército, então muda um pouco do trabalho operacional, apesar de ser bem parecido às áreas de combate, né? Mas eu acho que se eu trabalhasse na outra unidade, eu provavelmente entraria e faria carreira, então seria algo que eu acho que eu sairia de lá com 50, 60 anos. Entendi.
Sim, era uma escolha, vamos dizer, não é uma escolha fácil quando você está começando, porque as escolhas profissionais elas são mais claras depois que a gente já está 10 anos lá para frente. Você fala, eu devia ter engenheiro de obra pronta, né? Profissão sempre. Mas aí essa unidade que você entrou, ela era diferente porque é combate, né? Ambas são combatentes, né? Mas ela era diferente porque nós somos a primeira linha hoje em questões de guerra em Israel. Então, como nós somos um batalhão de infantaria especializado, a gente vai ser sempre os primeiros a ser enviado a um combate ou uma situação de emergência. Então, é aquela equipe de resposta nacional que a gente tem que estar pronto. Então, quando eu fiz meu serviço obrigatório, por 3 vezes eu já tinha entrado em Gaza durante a noite para procurar túneis. Então nós tínhamos informações de túneis que iam até Kibbutzim, perto da fronteira de Gaza, e que esses túneis iam ser utilizados para fazer um massacre próximo do que foi o massacre do dia 7 de outubro. Isso a gente está falando do ano de 2015, 2016. Essa conversa já rolava, porque para cá ela não rolava. É muito longe da nossa realidade, É. né? E até as informações que chegam aqui no Brasil são mais informações que a imprensa quer trazer. Acho que o sensacionalismo, né? Não realmente trazer uma informação de qualidade ou falar realmente o que está acontecendo. Eles querem trazer, acho que mais coisas que dão likes hoje em dia, vamos dizer assim, né? Assim, a minha impressão é que foi sugado pela polarização política nacional. E que o brasileiro, no geral, mal entende a cultura dos outros países da América Latina. É muito distante o pensamento do Oriente Médio, seja árabe, seja persa, seja otomano, seja judeu, do nosso. É um outro tipo de pensamento. E na polarização, as pessoas rejeitam qualquer pensamento que não é o delas. Então parece que as pessoas estão falando de um game, de um filme de herói, mas não estão... A guerra que eu vejo relatada não é o que eu vi lá, por exemplo, entende? Sim, sim. E você teve lá, você teve a oportunidade de ver tudo com seus próprios olhos, você sabe como que é a realidade local, né? E aí você entra nesse batalhão de infantaria, como é que funciona? Porque tem um período que é obrigatório. Você deve ter um período que ficou que não era obrigatório. Como é que foi isso? Isso, então eu cumpri meu período obrigatório e quando eu tava... Quanto tempo? Eu fiquei 2 anos no período obrigatório e depois eu fiz mais um ano nos serviços de inteligência. Isso depende muito com quantos anos você entra no exército e qual a sua situação. Eu, por ser um brasileiro que tinha chegado... Não só um brasileiro, qualquer pessoa na época que tinha vindo de outro país e ingressado no exército com a idade que eu tinha, ela ia cumprir esses tempos de 2 anos. No final, quando eu tava faltando 3 meses para acabar o exército, eu tive o convite de participar de um processo seletivo para os órgãos de inteligência diplomática de Israel, onde eu passei e fui enviado para Munique, na Alemanha, para trabalhar. Fiquei trabalhando 1 ano ali para os órgãos de inteligência e proteção diplomática de Israel. Experiência muito, muito legal, porque foi um outro país que eu tive a oportunidade de morar também. E a gente não pode esquecer que aconteceu dos atentados dos Jogos Olímpicos de Munique. Então, é um local marcante pro povo judeu e pro povo de Israel, né? E essa experiência de trabalhar com a inteligência no exterior, porque a inteligência israelense ela é mítica, né, no mundo inteiro, é coisa de filme. Como que é o trabalho mesmo? É essa sofisticação, essa coisa que você tem que o tempo todo você trabalha, é 24 horas, não tem... Até não tem onde folga. tem certas coisas ainda que a gente não pode abrir, obviamente, que são sigilosas, mas a gente fica à disposição, obviamente, 24 horas. O departamento que eu trabalhava, isso eu já falei em outros podcasts também, é um departamento criado para a gente responsável pela segurança e inteligência de órgãos israelenses e diplomáticos. Então a gente não se ocupava só do apoio à embaixada e consulado, mas também de sinagogas, centros judaicos que tinham lá em Munique. Obviamente com porte de arma especial, e era muito louco, porque em Munique nem mesmo a polícia ela tem direito ao porte de arma. Então o policial, quando ele acaba o trabalho dele, ele vai e deixa a arma dele na estação de polícia, na delegacia, e vai para casa desarmado. Nós tínhamos um porte de arma especial em toda a Alemanha, liberado, onde a gente podia estar 24 horas com a arma, levava para casa, viajava com a arma. Então, realmente, e até era engraçado, porque às vezes a gente era abordado pela polícia alemã, porque eles viam, às vezes você está portando uma mochila especial para portar arma, para a arma ficar pronto uso, e o policial ele acaba identificando, e a gente com cara de Oriente Médio, vinham e abordavam a gente.
tá armado, mostrava o papel com autorização, tudo, os caras já achavam que a gente era matadores do Mossad, coisas, eles entravam num filme na cabeça deles, né? Sim. E eu acho, agora tem uma coisa que você falou que eu acho interessante tocar nesse ponto, que quando começou a guerra agora, eu descobri que no Brasil tem gente ignorante o suficiente para achar que judeu é branco. Que é só branco, né? E só Não, rico. e eles têm na cabeça o judeu que mora em Israel como sendo o branco colonizador. Eu achei isso tão surreal, porque tem até em filme que quando No Netflix, né? tipo, quando a menina judia, o menino judeu eram loiros, os arianos achavam que era católico infiltrado ou ficava um pé da vida que não tinha que ter nascido. Ali, a maioria em Israel, você disse se é árabe ou se é judeu pela roupa. A cara, se trocar de um com o outro... todo mundo igual. Não é? É. É a mesma... Verdade. E os poloneses... E você é judeu polonês? Os poloneses são todos morenos também. Exato. E por parte de mãe, a minha mãe são judeus de Portugal e Espanha. Então por isso que eu venho. E pro meu pai, a gente é um pouco mais claro também. Mas o que as pessoas não sabem é que existe judeus etíopes, né? Que são de pele negra e pele parda. Enfim, judeu é só uma religião. Pouco importa a sua cor, a crença judia, né? Mas judeu nada mais é do que uma religião. E você teve lá em Munique, a gente tem na Alemanha agora uma preocupação muito grande com o ressurgimento do neonazismo. Como eu escrevo sobre essa área de radicalização digital, assim, eu vejo uma preocupação. Os alemães são muito bons, né, nessa coisa de conter de conter o nazismo, de educar contra o nazismo. Eu acho que eles são os melhores. Como que era essa questão de vocês lidando com o neonazismo lá? É uma coisa que você teve experiência de ver? Como que se lida com um troço desse? Então, no primeiro dia que eu cheguei lá, fui recepcionado no aeroporto e levado para o prédio do escritório do governo israelense na Alemanha, onde eu ia assinar meu contrato. A gente recebeu um alerta de uma pessoa pichando uma suástica na porta. Então, os primeiros 5 minutos foi essa a recepção que eu tive lá. E é uma das grandes dificuldades e problemas que hoje nós temos, principalmente na Alemanha. Não é só as células terroristas que estão lá infiltrados, e também aqueles que vieram, por exemplo, da Síria ou do Líbano como refugiados, sem dar documento, e o governo de lá não sabe quem são essas pessoas na vida passada. Mas também a questão dos neonazistas e os extremistas que são contra o povo judeu, e não só contra o povo judeu, contra aqueles que também são a favor do povo judeu, né? Então, para eles, tudo aquilo que não segue a linha ideológica deles é inimigo. E como que eles se organizam lá na Alemanha? Lá é tudo subterrâneo, por você ter um grupo neonazista. As coisas são feitas às escondidas mesmo. A polícia e o jurídico... não jurídico, mas a justiça, perdão, às vezes as palavras me fogem em português. E a justiça de lá, elas batem muito forte em relação a isso, porque eles viram qual foi a dimensão do nazismo durante o Holocausto. E é algo que a justiça está muito em cima, não só quanto à questão do antissemitismo, mas também a questão do neonazismo. Até porque a gente sabe dos nazistas, eles não são contra só os judeus, mas são contra a comunidade LGBT, negros, ciganos, deficientes físicos, tudo aquilo que a gente viu durante o Holocausto. Até o povo não sabe, testemunha de Jeová também, tá, gente? É uma salada ali que é uma coisa completamente louca, mas que eu vejo de uma forma preocupante, meio que revivendo, né? No serviço de inteligência, como é que vocês lidam para debelar um negócio desse? O cara que entra nisso, ele tem jeito depois? Aqui, os papéis do serviço de inteligência é você criar o conteúdo e trazer o conteúdo para os tomadores de decisão, né? Então, aquela pessoa ela vai ser presa e vai ser julgada. Existe toda uma série de procedimentos. Então tem que ver direitinho qual o trabalho do departamento de inteligência que a gente está. Onde eu estava, a gente era responsável não só pela segurança, mas por coletar dados também. E depois o que era feito com esses dados em questões jurídicas, isso ficava acima da gente. Então acabava que às vezes a gente só acaba sabendo o que aconteceu com a pessoa quando ele é preso e acaba saindo para o jornal e é divulgado publicamente. Muitas dessas pessoas são presas e
não é falado isso de maneira pública, justamente para não dar esse alarme das pessoas saberem que células neonazistas estão sendo feitas. E agora, você falou do neonazismo, existe um outro problema, que é o jihadismo. O jihadismo ele já foi restrito ao Oriente Médio, o jihadismo chegou na Europa, o jihadismo tomou a África de cabo a rabo, o continente africano inteiro tem problema com o jihadismo. A gente teve até aqui, no Brasil, gente infiltrada, relacionada com o jihadismo. Você já encontrou um jeito de explicar para o brasileiro o que é jihadismo? Que eles Eu não consegui até hoje. As pessoas acham que é extremismo político. O jihadismo é a ideologia de morrer pela causa, né? Então, tudo aquilo que são pessoas que não seguem a linha extremista que aquela pessoa quer, ele vai ser contra você, e dentro da ideologia dele, ele morrer pelaquela causa é a coisa mais nobre que ele possa vir a fazer. Que aí eles entram dentro daquela ilusão das 40 virgens e tudo aquilo que a gente sabe. Então, por exemplo, tem uma coisa que dentro do islamismo, o jihadista ele fala que a única coisa que não pode acontecer com ele é ele entrar em contato com o porco durante a vida dele, seja carne de porco ou animal. Então, o que a gente fazia agora antes da guerra? A gente pegava a banha de porco e fazia questões de guerra psicológica com o inimigo, onde nós pegávamos os carregadores e passavam banho de porco nas munições. Isso faz com que você tenha um efeito psicológico contra o inimigo gigantesco, porque você está combatendo a única coisa que ele acredita que vai machucar ele. Cara, isso é uma coisa completamente louca. E a grande questão do jihadista é que, quando eu falo assim para as pessoas, não, a maior honra dele é acontecer isso, aqui as pessoas são muito hipócritas e muito cínicas. Então eu falo assim, a maior honra é eu me dedicar à minha família. Tem 3 amantes, filho fora do casamento. Não, não é? Sim, Mas, os hipócritas. Aqui tem muito isso. Quando a pessoa fala, ai, é uma honra estar aqui nesse emprego, ela odeia. Ou dá essa porcaria. Então, na cabeça das pessoas é meio assim, que ele fala, a melhor coisa seria eu morrer pela causa, mas não é. Ele quer um iate, ele quer... Não, os caras são sérios. Se você oferecer pro cara, eu te dou 15 milhões de dólares, ou você vai poder ir aqui se explodir e morrer, ele vai lá se explodir e morrer. Eu acho que é essa coisa, esse pulo do gato que o brasileiro não entende. Os caras falam sério lá, não tem brincadeira. Sim, se a gente pegar o Hamas, as lideranças do Hamas, eles não se importam tanto com essa guerra ideológica, eles se importam mais com o enriquecimento deles. Então, se a gente pegar Ayaan Sinwar, essas pessoas que... O Sinwar hoje ele tá dentro de Gaza, mas se você pegar todos os outros líderes que estão hoje no Catar, morando nos hotéis 5 estrelas, eles usam a população como massa de manobra pela jihad, mas é simplesmente pelo enriquecimento deles. Mas se a gente pegar grupos mais ideológicos, como a Al-Qaeda, o próprio Daesh, que é o ISIS, eles têm a ideologia 100%. Para eles o que importa é morrer pela causa. Eu estudei bastante o método de captação de ocidentais pela internet do Daesh. Que eles tinham, como é que era? O Goebbels do Daesh, que era o tal do Diesel Dog, o rapper alemão. Todos esses grupos, eles têm ocidentais que vão lá para ensinar como ele fala com o ocidental. E eu fiquei, impressionada que o Daesh conseguiu recrutar 40 mil ocidentais, sendo que 3 mil foram morar no califado, tudo online. Vocês catavam essas comunicações quando você trabalhava em inteligência na Europa? Tinha esse negócio do jihadismo pegando o ocidental? Então, na parte que eu tive, tanto na inteligência quanto no exército, foi uma época bem complicada, porque o Daesh, o ISIS, estava em super alta. Tanto que eu entrei no exército 1 mês depois dos atentados do Bataclan e os atentados de Paris. Então foi a época que assim, o Estado Islâmico estava numa alta, numa crescente, numa força pelo mundo gigantesca, né? Com as células terroristas infiltradas. Era que ano, mais ou menos? Sim, você está falando de 2015, 2016. Que é mais ou menos o ano que teve uma história da oficial de inteligência do FBI que foi colocada para monitorar o Diesel Dog à distância, conseguiu contato com ele e, no fim, a mulher tirou férias e se mudou para lá. Se apaixonou por ele? Depois deu tudo errado, mas ela muito experiente conseguiu largar, só que acabou a vida dela. Ela é garçonete no interior dos Estados Unidos hoje. Mas a gente está falando de gente que sabia muito o que fazia. Os outros são assim também, igual o Estado Islâmico, ou os outros têm mais dificuldade?
Hoje a gente tem um pouco a ideologia de que o terrorismo é aquela coisa antiga que a gente vai ver, putz, o cara de barba, turbante que vai sequestrar o avião e vai jogar contra o prédio, que foi o que aconteceu no 11 de setembro, né? Hoje o terrorismo é o terrorismo moderno. Então, dificilmente o terrorista que vai vir fazer um atentado, principalmente no Ocidente, ele vai demonstrar que ele é um muçulmano, ele vai ter a barba longa, até porque você tem um processo de purificação antes de fazer os atentados, que é quando eles tiram as barbas, os pelos do corpo, né? E tem todo um processo de limpeza dentro da ideologia deles. Então, hoje, se a gente pegar o próprio caso do Hamas, então do dia 7 de outubro do massacre, os terroristas que foram abatidos e depois a gente começou a revistar os corpos deles. Então, ali um material de inteligência que eles tinham, os nomes das famílias que moravam nos kibbutzim, as casas que as pessoas moravam, quantas pessoas, se a pessoa tem arma dentro de casa, se ele é um membro das forças de inteligência ou das forças policiais. Então, realmente, hoje os grupos terroristas chegaram num nível operacional muito grande e a gente ainda não está preparado para isso, principalmente falando do Brasil, né? Então, se a gente pegar próprio Israel sendo surpreso no dia 7 de outubro, Estados Unidos, o que aconteceu em Cabu na retirada das tropas e o que acontece até hoje, os próprios atentados que acontecem pontualmente. Então hoje o mundo não está preparado para enfrentar essa ameaça e muito menos o Brasil, onde a gente sabe que aqui existem centenas de células terroristas infiltradas. Eu vi uma entrevista do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, que teve uma parte que ele resolveu falar em inglês. Ele falou, não, eu vou falar em inglês porque eu não quero que tenha erro de tradução. E que ele diz que o maior erro do Ocidente é ter arrogância de achar que entende de Oriente Médio mais do que o próprio Oriente Médio. E ele diz que é por isso que o jihadismo entra tão forte. O que você fala dos refugiados, por exemplo, é uma coisa que toda vez que eu falo, e eu já trabalhei com isso, mas isso no continente africano. Toda vez que eu falo, as pessoas acham que é preconceito. Ai, mas o refugiado não pode entrar. Não é isso, gente. É que se você é um bandidaço, se você é um terrorista, a sua única chance na sua vida é se enfiar no meio de um refugiado não documentado e dar um reset na sua vida. Exatamente. E se você eu vi essa situação já muitas vezes, que você via que o pessoal, os refugiados, tinham um estranhamento com mas ninguém fala, porque morre de medo, sabe o quanto o cara é bandido. Aí a gente já começava, putz, esse cara é bandido, esse cara é não sei o quê, deve ser terrorista. A gente já ficava, o que esse cara é? Os outros não falavam. Só que a gente não percebe a diferença, porque se você não for da cultura dele, você não percebe a diferença, porque ele vai estar fingindo que ele é um refugiado. Então é aquela coisa, nós aqui entre nós, se tiver um monte de refém e um bandido, você sabe quem é o bandido. Se vier um gringo, ele não sabe, é tudo brasileiro. Claro, exato. É longe da realidade dele, né? E aí essa questão ele falou isso dessa questão dos refugiados na Europa, porque o jihadismo, ele se aproveitou disso, né? Ele se aproveitou da desgraça de um e da bondade de outro para se expandir. Tanto se você pegar o único caso que não teve problema de violência jihadista desde as aberturas das fronteiras de Schengen, da Europa inteira, foi a Polônia, porque foi o único país da comunidade europeia que não abriu as portas para refugiados do Oriente Médio. E é uma tristeza, né? Porque no fim tinha gente que precisava. Então, essa equação eu não sei como resolver, porque a gente tem pessoas maravilhosas que avançam as sociedades, a ciência e tudo, mas é esse veneno que eles trazem, eu não sei como tem como filtrar pela inteligência? Tem como filtrar, mas aí vai dentro de políticas governamentais que os tomadores de decisão, eles acham que a preocupação é muito maior do que se deve e o investimento não vale a pena. Porque, obviamente, você criar um sistema de inteligência para você recepcionar agora 500 mil refugiados, por exemplo, é uma operação de guerra que se faz, entre aspas, né? Questões de materiais, softwares que tem que ser comprado, próprio background check que tem que ser feito, a todas as checagens perante os órgãos internacionais de inteligência. Então não é algo fácil se a gente quiser realmente fazer uma coisa segura para recepcionar esse tipo de pessoa. E como vai vir indocumentado, para você ir atrás de quem era o cara, é caro pra caramba, né? Aí é só dentro de sistema de reconhecimento facial. Mas durante um ano e meio, entraram na Europa, mesmo pessoas que não tinham passaporte, elas foram recepcionadas, aí chegavam lá e falavam, qual é o seu nome?
João da Silva, não sou mais Henry. Então é o meu novo documento que é feito e você vive uma nova vida como João da Silva na Europa. E como que faz para os serviços de inteligência, por exemplo, os serviços de Israel cientes disso? Você ciente disso? Eu não sei se na Alemanha entrou muita gente da Turquia, né? A Alemanha tem muita imigração turca. Isso, e sírio também. E Sírio, como que vocês faziam para proteger as comunidades, sabendo que essa filtragem não foi feita? Acho que dentro daquilo que eu posso abrir, né? Que eu posso contar publicamente, é mais a questão de trabalhar com os órgãos que fazem o controle e a expedição desses documentos. E aí dentro, obviamente, a gente trabalha com uma série de informações. Então tem aquilo que a gente chama de OSINT, que é Open Source Intelligence, que são fontes abertas de inteligência. SIGINT, que é Signal Intelligence, então aqui tudo aquilo que a gente fala de WhatsApp, e-mail, situações comunicações, né? E também a parte de informantes, pessoas que estão no meio daqueles refugiados e que também elas próprias não têm interesse que terroristas estejam no meio delas e acabam ajudando, né? Isso é muito, muito importante. A parte tecnológica ela nunca vai suprir a questão do lado humano. E esses terroristas, por exemplo, no Brasil, essas células que têm sido identificadas e que muita gente burramente fala, não existe isso aqui, papapá. O Brasil, ele identifica junto também com todo terrorismo é meio assim, né? É um esforço internacional para você descobrir essas células, né? Depende. Por exemplo, se a gente pegar as células do Hezbollah que foram presas agora recentemente, quem passou a informação foi o Mossad. Então, serviço de inteligência externo que passa para a BIM, que encaminha para a Polícia Federal. Inclusive, isso foi um problema que teve que o então ministro da Justiça, ele não quis reconhecer que a informação veio de fora, ele falou, não tem interferência internacional na Polícia Federal, mas a questão não é interferência, é uma cooperação. Né? Sim, mas, por exemplo, atentado em escola, isso as pessoas não sabem, porque não divulgam também, que é aquele que você falou, você prende, mas não divulga para não alarmar. Atentado em escola, gente, todo mês tem 3, 4 presos na preparação, não é? Exato. Todo mês tem 3, 4 que a Polícia Federal do Brasil prende e evita o atentado na escola. Mas assim, o FBI avisa, o não sei quem avisa, porque pegou ele numa rede neonazista planejando. Pegou, Deep Web. E não é interferência de fora isso, de maneira nenhuma. É cooperação, claro. né? E isso que acho que o governo tem que entender, que não é interferência, é você cooperar em conjunto pelo bem da sociedade. E isso, no caso do terrorismo para o Brasil, se não... Olha, eu vejo que eu acompanho de grupo radical de atentado em escola. É muito difícil uma autoridade... É muito restrito o círculo de autoridades brasileiras que compreende a dinâmica de pensamento, a dinâmica de relacionamento de grupo de quem comete atentado. É um grupo muito restrito. Que contaríamos no dedo, né? Eles não compreendem essa dinâmica, confunde com criminalidade comum, confunde com extremismo político quando a gente está falando de um outro departamento. Então, o Brasil fica muito dependente da cooperação de fora, porque esses aqui vão ser o quê? Super-herói? Não tem como. Sem falar que hoje a gente tem um déficit de funcionários públicos na Polícia Federal e na BIM, né? Que são os órgãos, em teoria, que são responsáveis por essas investigações. É verdade. Então fica mais difícil complicado ainda. Bom, mas aí a gente partindo, você ficou estudando toda essa parte, que no fim também te deu um maior conhecimento sobre a dinâmica de funcionamento do próprio Hamas. Não só do Hamas, Hezbollah, a própria Jihad Islâmica, que também está em Gaza, o próprio ISIS, que durante uma época tentou se estabelecer dentro de Gaza, e quem combateu foi o próprio Hamas, porque eles não queriam perder tanto o poder econômico quanto o poder legislativo dentro de Gaza. Quais desses... Você tem ali um início desses grupos, você tem a Irmandade Muçulmana, é um negócio importante e que vai gerando, né, esses grupos. Isso. Então, hoje a gente tem que entender principalmente quem financia tudo isso, que é o Irã. Né? E hoje o Irã está na pauta pelos atentados, pelos ataques que eles fizeram contra Israel. Hoje eu tenho certeza que caso esse regime dos ayatollahs iranianos ele é derrubado, nós vamos estar controlando pelo menos 85% do terrorismo no mundo. Porque são eles que financiam não só as células que estão no Oriente Médio, mas como as células que estão hoje infiltradas. Em breve eu vou tá divulgando lá no meu Instagram
sobre um terrorista do Hezbollah que está lavando dinheiro aqui, e isso já é fonte confirmada. E Polícia Federal tem informações e tudo, mas a vida dele continua, as empresas dele continuam rolando. Então hoje, com essa informação, ela já veio, já virou fonte aberta, eu já posso estar trazendo isso, ela virou fonte aberta dentro de Israel, eu vou estar trazendo isso agora aqui, futuramente aqui no Brasil. Você está trazendo essas questões da inteligência, eu considero que é muito importante você ter uma forma de dizer isso de uma maneira que o público se intere, porque eu acho que o público tem, às vezes, uma noção de que ninguém está fazendo nada. Que é muito distante da nossa realidade, né? Quando, na verdade, tem um monte de gente trabalhando e fazendo... Fala assim, o que deixa esse Irã ali? O Irã virou não sei o que da ONU. Então, parece que o Irã está fazendo tudo e ninguém está fazendo nada. Mas não é isso, não tem nada a ver. As pessoas não sabem que existem nações da ONU que fazem operações de inteligência dentro do Brasil, à luz do dia, com o apoio das forças públicas de segurança. É que realmente isso não é vazado, nem as pessoas não imaginam que isso acontece. Mas isso acontece, eu diria que quase todo mês hoje no Brasil. E para lá, por exemplo, a questão do Irã, você tem um regime que é uma teocracia que tem essa ideologia, que tem a ideologia jihadista, que tem a ideologia do califado mundial lá. O califado mundial é o seguinte, vocês também vão ter que virar o... não é? Porque primeiro é o povo do sábado e depois é o povo do domingo. São primeiro os judeus e depois os cristãos, porque ele tem de impor a religião dele. Eles têm essa coisa religiosa muito forte, inclusive com as mulheres. O Irã está ficando cada vez pior. Eu vejo as refugiadas iranianas, pé da vida, que tem gente de esquerda apoiando o Irã, pé da vida, assim, doidas com essa história. Só que, assim, eles estão fechando cada vez mais porque é a ideologia deles, mas ali você tem outros países do tipo Arábia Saudita, Emirados Árabes, em certa medida a Jordânia, que querem virar polos tecnológicos, né? E para virar polo tecnológico não dá para ser com essa cabeça, não tem como montar. Não é viável economicamente você ter todas as mulheres presas não sei onde, o cara tendo que obrigatoriamente fazer tantas coisas religiosas ao dia, ninguém pode fazer nada e o cara fica infeliz. Você não consegue virar polo tecnológico. Então, você está tendo uma pressão dos países árabes contra a Pérsia, porque a Pérsia quer fechar e eles estão querendo abrir. Sim, sim. E acho que uma das grandes diferenças é que todos esses 3 países que você falou são monarquias hoje, né? Sim. E o Irã, a gente teve o golpe político ali de 79, e desde então é esse regime que está lá. E apesar das monarquias serem as mesmas famílias, hoje elas estão muito mais próximas do Ocidente do que do Irã, né? A gente tem os próprios acordos de Abraham, que trouxeram os acordos de paz junto com os Emirados Árabes, e também dizem dentro da comunidade de inteligência que o Irã deu a ordem para o Hamas de começar a guerra do 7 de outubro, que Israel estava muito próximo de um acordo de paz com a Arábia Saudita, e isso ia ser o ponto de virada do Oriente Médio, depois da gente ter feito acordo de paz com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos. E porque se junta tecnologia... Eu estou vendo a Arábia Saudita levando influencers, não sei se vocês acompanham isso, eu acompanho umas coisas sem noção. Eles estão levando influencers de todas as áreas dos Estados Unidos para passar 2, 3 meses na Arábia Saudita para ver que não é tão fechado assim. Claro que é. Mas o que eles querem mostrar do não é tão fechado assim? O polo tecnológico. Eles querem abrir, né? Até porque eles sabem que já o petróleo deles vai acabar e eles precisam trazer soluções econômicas que não seja só o petróleo ou o gás, né? E se eles juntam com Israel, para Israel interessa porque ficou muito startupeiro, né, em Israel. Muito startupeiro. Tem que ter não só a iniciativa, tem que ter a terminativa também. Para Israel interessa porque expande o mercado. E para eles interessa porque tem um know-how que eles não têm. Exato. E para Israel também interessa porque a gente teria um parceiro próximo das fronteiras iranianas, né? Hoje é muito difícil. Se a gente for fazer um ataque, por exemplo, contra os reatores nucleares iranianos, hoje a gente teria que voar a baixa altitude para os radares dos países não detectar a gente. Uma operação muito mais complexa do que você ter autorização de voar naquele espaço aéreo. Bom, você trabalhando com tudo isso, você volta para Israel, é isso? Você foi fazer o quê em Israel? Então, depois que eu já tinha saído, que eu voltei para o Brasil e fiquei aqui 6 anos... No dia 7 de outubro, que teve o massacre do Hamas, não só do Hamas, como dos outros grupos terroristas da faixa de Gaza, eu opto por retornar a Israel para ir para a guerra.
Você é igual a Raquel, que não tinha nada que tá lá, não foi convocado. Oficialmente ou extraoficialmente, né? Porque aí minha família vai me Né? matar. Não tinha nada que tá lá, não convocou, não nada. Aí vem, não, veio pra família, não fui convocado, vou ter que. Você foi porque foi, é isso? Faz parte, né? Fui e fiquei. O meu papel inicial do meu batalhão foi combater os terroristas que estavam infiltrados no sul de Israel. Você foi em que condição? Você foi e se apresentou? Você tinha onde se apresentar já? Sim, Como é que funcionou? então eu peguei a convocação daqueles meus amigos que eu fiz durante o serviço militar obrigatório, que a gente serviu junto. Eu peguei o número de batalhão que eles estavam, já me colocaram no grupo de WhatsApp e aí fui para esse batalhão. Porque tava uma confusão pra Loucura. Eu não sei se vocês têm ideia disso, gente. Uma coisa é você ter. Porque primeiro que já tá todo mundo no exército sem ter guerra. Uhum. Quando começa a guerra, para fazer a divisão de trabalho e você ter que migrar as pessoas de um canto para outro, levar a pessoa que está no exterior para dentro de Israel, me falaram que isso virou uma zona, que tinha comandante de batalhão que falava assim: nem vem que é melhor a gente pegar um daqui mesmo de outro canto, porque não conseguia organizar, né? Porque além de ter que se preocupar com os combates, tinha que se preocupar com o efetivo, que ninguém esperou esse ataque, né? Então tinham pessoas viajando dentro de Israel, pessoas viajando fora de Israel, pessoas dormindo. Então foi uma loucura tremenda. O primeiro 1 mês de guerra foi complicadíssimo, acho que até pro governo. O governo não entendeu a dimensão do combate, até porque no dia 8 de outubro já começaram os ataques do Hezbollah simultâneos também. Sim. Então, levantou uma bandeira vermelha da gente, sabe, será que agora a gente vai ter que fazer uma operação terrestre nos dois frontes? Aí começam os ataques do Iêmen, né, das milícias Houthis também financiadas pelo Irã. Então, foi uma loucura. E aí essa experiência de combater e estar nas comunidades, entrar nas casas que as pessoas foram assassinadas, pegar os terroristas que assassinaram essas pessoas. Teve uma situação de uma casa de uma menina que a gente entrou, que ela tinha sido assassinada por um terrorista do Hamas. E ele pegou o sangue dela e pichou no muro Brigadas Al-Qassam, que é o nome das brigadas militar do Hamas. Depois esse sangue ele foi para a perícia e encontraram sêmen dentro do sangue. Então antes dele decapitar a menina, ele foi lá e ainda violentou e estuprou ela. E como alguém em sã consciência hoje no mundo pode defender esse tipo de ação? Quando você defende o Hamas, é esse tipo de ação que você está defendendo. As coisas... eu acho que as coisas... Eu vi o tal do vídeo. São coisas que escapam a capacidade humana de compreensão, porque assim, eu não visualizo, te digo com toda sinceridade, se eu tiver que matar um rato, eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo fazer aquilo que eles fizeram com bebês. É uma situação... Como que foi essa coisa de vocês irem aos kibbutzim, irem às casas das pessoas? Me falaram que em alguns lugares ficaram terroristas morando em apartamentos ali porque a população saiu. Era uma situação muito difícil. Como é que chamava aquela cidade em que eles balearam as idosas? Sderot. Sderot, eu estive lá. E um amigo meu esteve lá e ele falou que durante uma semana eles ouviam tiro e não entendiam direito. Depois que eles souberam que os terroristas ocuparam apartamentos e estavam atirando em quem ia recolher os cadáveres. Então, nós tivemos várias situações dessa. No primeiro mês de guerra, encontramos vários terroristas escondidos nas casas, dentro dos kibbutzim, outros que cavavam buracos dentro do cercado, mas não moravam dentro das casas e só saíam desse buraco à noite para usar banheiro e beber água. E sem falar também as situações de muitas vezes quando nós íamos recolher corpos, eles deixavam granadas sem pino e colocavam o corpo. Assim, o peso do corpo fazia o contrapeso ali onde ficava a alavanca da granada. E quando alguém vinha para recolher esses corpos, a granada explodia quem vinha recolher os corpos. Então, são completamente doentes. São, assim, não tenho nem o que falar sobre as coisas. Para mim... É muito difícil de eu falar, porque às vezes eu sinto que eu não estou trazendo para as pessoas a realidade daquilo que aconteceu lá. Até por isso eu tenho muitas imagens da minha GoPro e de celular, que quando eu estive lá eu tive essa preocupação de registrar o máximo possível, porque isso são coisas que daqui 500 anos as pessoas têm que lembrar e saber o que aconteceu,
para que isso não se repita. Não só em Israel, mas em todo o mundo. As pessoas têm que entender que a jihad, o terrorismo, é uma ameaça para aquela vida que hoje nós temos, vida ocidental mesmo, né? Aquilo que a gente sabe o que é o certo e o errado. O mundo livre. O mundo livre. E assim, você sabe o que mais me impressionou? Mesmo tendo visto coisas do Daesh, do ISIS antes, o Hezbollah é mais cara de exército, né? Eu fiquei impressionada com o deboche deles. Porque, por exemplo, mesmo ataques que você vê de terrorismo na Somália, de terrorismo na Nigéria, que são grupos assim mais independentes como eles, eu nunca vi o deboche. Vou contar uma cena para vocês entenderem o deboche. Uma cena que eu vi gravada era o pai com 2 menininhos num kibutz. A mãe tinha saído, o pai tá com os 2 menininhos de cueca, sabe qual que é essa cena, né? Aí ele entra no abrigo deles, num bunkerzinho. O cara que estava lá rindo vai lá e taca uma granada. O pai estava abraçando os meninos, explodiu o pai, explodiu o olho de um menininho, os meninos ficaram bem, voltaram para a sala. Aí o irmão mais velho vê que o irmão mais novo está sem olho e fica deitado no chão chorando. Deus, por que eu não morri? Por que eu não morri? Por que eu não morri? Nisso o terrorista entra de volta, abre a geladeira, pergunta se ele quer uma água e fala, eu vou tomar uma coca. Toma uma coca e sai andando. Assim, é um nível de deboche que eu não consigo lidar, não consigo. Na minha cabeça não entra isso. Eu acho que esse vídeo dos 40 a 42 minutos que o governo israelense libera, mas para poucas pessoas, isso devia ser liberado publicamente. O mundo tem que ver, não é só você entrar no Telegram e procurar esses vídeos do que aconteceu. Você tem que liberar e tem que ser passado em todos os canais de TV, isso tem que ser colocado no YouTube, isso tem que ser colocado para o mundo inteiro ver. Inclusive com muçulmanos, porque quando eles acham... Tem muito tailandês trabalhando em kibbutz, né? Sim. Tem um que eu fiquei tão impressionada, que eles acham o rapaz tailandês e o rapaz deve ser muçulmano também. Eles vão lá, quando eles veem as feições diferentes, que eles vão com a enxada e começam a brigar para quem vai arrancar a cabeça do rapaz na enxada, porque eles querem fazer vídeo pro Telegram. Eu fiquei tão... Tipo, tem o mata um... Porque quer fazer o vídeo do Telegram. Não ficou bom, vou fazer outro vídeo e mata outro. Não, são doentes. Tem as próprias ligações dos terroristas que estavam lá, que foram interceptadas. Então, falando com os pais que estão na faixa de Gaza, comemorando que deceparam crianças, que estão matando judeus. Completamente doentes. E essa coisa da comemoração, acho que tem ainda um outro nível de informação que as pessoas aqui não sabem, que é a tal da recompensa para se você matar ou morrer na jihad. É uma coisa, tipo, regra, né? Tem tabela. Sim. Tem tabela de quantas pessoas você matar, se morreu dentro de Israel, se morreu na faixa de Gaza, se você conseguiu sequestrar o corpo depois. E aí as pessoas ganham, a família ganha dinheiro vitalício. É como se aqui o governo federal pagasse pessoas que assassinassem inocentes no Brasil. É exatamente equivalente a isso. É o que o Hamas faz. Ele financia essas pessoas para matar pessoas. Imagina se isso acontece no Brasil, a loucura que ia ser, o absurdo que é. Porque isso é normal na faixa de Gaza, em Israel, e aqui não é. Isso não pode ser normal lá também. Mas isso também não é normal em nenhum outro lugar do mundo. Que outro lugar que você tem um governo... Não, vamos pensar. Mesmo... Iêmen, Eritreia, que é aquele mundo de tribo, né? Que é uma coisa completamente maluca, selvagem. Própria Síria, vamos pegar. Própria Síria, Nenhum desses governos paga pessoas para serem assassinas. Isso não existe. Assim, aí as pessoas às vezes falam para mim, não, mas serviço de inteligência, não é disso que eu tô falando. É ter uma tabela pública, qualquer um que for lá e matar desse jeito, a partir de agora tem uma pensão vitalícia de tanto a família. Exato, é muito louco. Eu não entendo como as pessoas podem defender isso. É muito longe da minha realidade defender coisas assim. E aí você começou o quê? Pelo sul, indo fazendo o quê? Limpeza das áreas? No primeiro mês e meio, a gente foi responsável por fazer a limpeza dos kibbutzim e das regiões. Então, posto de gasolina, floresta, tudo aquilo que... Todo o terreno mesmo. E aí nós começamos a fazer entradas periódicas dentro de Gaza, no primeiro quilômetro e meio. Os batalhões se dividiram dentro dos planos operacionais. E aí a gente começou a fazer entradas para buscar informações sobre refém. Participamos, então, quando a primeira menina foi resgatada,
Nós participamos da operação ali no fogo de apoio na região, mas era uma missão tão secreta que você não tinha a informação que era um resgate de refém. Você só tem a informação que você vai dar apoio a uma operação que ia acontecer. E só depois que você volta de 48 horas que a informação é liberada que você entende que você participou de algo dessa dimensão. Depois do cessar-fogo, onde teve as trocas de refém, nosso batalhão foi enviado para uma brigada, que é a Brigada 55, que é a brigada onde todas os batalhões de operações especiais estão do serviço obrigatório, não os batalhões reservistas. E nós somos responsáveis por entrar em Khan Yunis. Khan Yunis diria que é o local mais perigoso de Gaza, porque é o quartel-general do Hamas, né? Onde Mohammed Deif nasceu, Yahya Hassinwar, onde as famílias cresceram, é onde as famílias estão até hoje. Então é um local que para eles é histórico, né? Então a partir do momento que a gente entra em Khan Yunis e começa a atacar eles e entrar em locais que nunca imaginaram que a gente ia entrar lá, eles começaram a cair na real da dimensão dessa guerra. E muitas das pessoas não sabem, mas todos os outros combates que aconteceram na faixa de Gaza, entre Israel e os grupos terroristas de lá, nunca antes nós tínhamos entrado 100% da faixa de Gaza. Eram entradas em 10%, 15%, em bairros onde estavam acontecendo os lançamentos de foguete. É a primeira vez desde 2005, que foi quando a faixa de Gaza foi devolvida aos palestinos, que nós entramos 100%, agora 90%, 100% vai ser quando a gente entrar em Rafah, mas foi a primeira vez que a gente entra com um poder completo dentro de Gaza para procurar os reféns e trazer de volta. E quando entra, eu sempre ouço pessoas falando tem que dividir o Hamas do que é o povo palestino. Eu não sei como seria possível fazer essa divisão, mas tudo bem. Porque, assim, gente, é uma coisa muito junta com a outra. O Hamas não é os caras que têm uniforme, não tem carteirinha, eu tenho a carteirinha do Hamas 125, não é isso. Como que o exército israelense identifica alvos, quem são, como ir atrás deles? Hoje existe... Obviamente a gente tem uma lista de procurados e sistema de informações de inteligência, então os próprios informantes que nós temos em Gaza que passam as informações, membros do Hamas que passam as informações. Aí entra dentro daquilo que eu falei no começo, dentro do mundo de inteligência, você tem algum tipo de coletar informação. Open Source Intelligence, que é o OSINT, Signint, que é sinais, o próprio informante. Então existe uma série de coisas onde a gente tem o informe. E se pegar mais recente a questão do 7 de outubro, tudo foi documentado e filmado por eles e colocado na mídia. Até a própria Al Jazeera estava lá e filmou e fotografou. Então a gente entra dentro daquele sistema de reconhecimento facial, que é reconhecer todas as pessoas que estavam infiltradas lá no dia 7 de outubro. Foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, assassinar as duas pessoas que estavam dentro da caminhonete. Na foto que tem aquela menina alemã com os dreads, que tem o corpo dela, uma foto que ficou muito marcada na guerra. E aí você tem dois terroristas apaisanos com uma K-47 lá. Com essa foto da Al Jazeera, o exército conseguiu fazer o reconhecimento de quem são essas pessoas e atacar exatamente a casa deles dentro da faixa de Gaza. Nós sabemos onde as pessoas moram na faixa de Gaza, cada casa é contada, numerada dentro do serviço de inteligência. São informações abertas que eu estou falando, tá? Não é nada sensível nem confidencial. Se procurar no Google, você vai saber. E no final das contas, o que eles fizeram para espezinhar e para celebrar a barbárie é o que está servindo para que eles sejam responsabilizados e parados. Isso, exatamente. Então todos eles entraram com câmeras, com GoPro para divulgar, para filmar. Então, os próprios terroristas que são mortos, a gente pega as câmeras, essa câmera vai para o serviço de inteligência e os próprios pessoas que são presas, elas são interrogadas. Então, o exército direto ele solta vídeos dos interrogatórios, né, traduzidos para as pessoas entenderem como que funciona. Tem o mais recente que ficou famoso foi o porta-voz da Jihad Islâmica, falando que realmente eles utilizam hospitais para se esconderem, porque sabe que aquilo é um trunfo para eles, que Israel não vai atacar um hospital. E, ao mesmo tempo, se atacar, para eles é ótimo. Para eles é ótimo. Eu vivi uma situação que acho que isso é a coisa mais louca que eu vivi no meu período de guerra. Mais do que qualquer troca de tiro, qualquer emboscada que a gente passou. A gente estava no acampamento, no período da noite, e você tem posições de guarda, obviamente, para manter aquele acampamento seguro. E quando anoitece, você quer se deslocar para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa que é fora da região de onde você dorme, você tem que passar um código obviamente, para as pessoas que estão em guarda saberem que você está passando por trás, para você não tomar um tiro, é uma zona de guerra. E teve uma noite que os meninos viram durante a guarda um vulto, não atiraram, mandaram parar, era uma menina.
Acho que ela devia ter de 7 a 9 anos, não mais do que isso. E aí ninguém entendeu como essa menina estava lá naquele acampamento, porque o acampamento ele tá seguro, você tem posições estratégicas, não tem como alguém entrar lá por terra sem ser visto. E aí tem a situação do telefone vermelho. O telefone vermelho é como se fosse um tablet onde a gente tem contato com um serviço de inteligência. E aí a gente estava em contato com o interrogador do Shin Bet, do Shabak, que é o Serviço de Segurança Interno. E ele começou a fazer perguntas para essa menina em árabe. E ela falou, meu pai é do Hamas, a gente está ficando debaixo de túneis, aqui dentro dos túneis. E aí o meu trabalho, a minha função foi, ele me tirou para fora do túneis para ver quanto tempo vocês iam identificar que existia uma pessoa estranha, e também colocaram uma câmera para caso vissem um vulto à noite que não se identificou e atirassem, tinha uma câmera pronta para mostrar que o exército de Israel matou uma menina de 7 anos. Então o próprio cara pegou a filha dele e usou ela de escudo humano. Isso quem tô te falando foi ela própria falando isso na nossa frente. Não era só de escudo, mano. A filha dele era uma cobaia para ver quanto tempo o exército demora para identificar, para ver se mata, para ver se não mata. Ele pegou a filha Pra ver dele quem e mandou. identifica, exatamente. Exatamente. Uma menina de 7, 8, 9 anos no máximo. Que não atiraram porque Deus não quis também. Exato. Tem situações que na guerra é que a mão de todas as situações, né? Mas essas é que você sente direto, que você fala, caraca. E como que eram essas incursões em Gaza? Porque ali é um ambiente complexo, o exército de Israel tem mais preparo e tem mais armamento, mas ao mesmo tempo é guerrilha. Para guerrilha não tem exército preparado. Como que eram essas incursões? Qual que foi, acho que você considera mais importante que vocês fizeram? A mais importante que a gente fez, eu considero uma que inclusive o exército depois ele divulgou essa incursão, que infelizmente nós tivemos 5 soldados mortos mas matamos dezenas de terroristas. Nós tínhamos recebido informações em Khan Yunis que existia uma escola da UNRWA, que é esse órgão da ONU, feito especialmente para os palestinos, e lá provavelmente existiam informações de inteligência sobre reféns e sobre membros que participaram do 7 de outubro. Então, nós somos enviados a essa incursão. Chegamos lá, dividimos em 2 equipes, uma equipe na casa da frente, uma equipe na casa de trás. E depois de 3, 4 horas que isso aconteceu, eu escuto uma explosão gigantesca. E depois de algum tempo que você está na guerra, você começa a entender que cada explosão e cada calibre você tem o seu próprio som. Então você identifica se aquilo é um ataque de avião nosso, se é fuzil dos caras que estão atirando, se é granada, se é explosão. Coisa de 30 segundos, 10 segundos, a gente já recebe no rádio que tinham 5 pessoas mortas. E aí você não entende como num período tão pequeno de tempo a gente tem a confirmação de que essas pessoas estão mortas. O que aconteceu? Foi uma emboscada. Existiu sim um erro operacional do major que era responsável por essa incursão. Ele deu a ordem de entrar numa casa onde a inteligência tinha falado que não era para entrar. Porque apesar de ter a quantidade de informações de inteligência que ia ter lá eram gigantescas, mas a chance de ter um explosivo na casa era muito maior. Então não valia a pena entrar. Ele optou por entrar e tinha um observador do Hamas à distância. Ele deu a ordem para o túnel que estava debaixo dessa casa, para o terrorista sair e colocar o explosivo. Então o terrorista sai, coloca o explosivo, volta para dentro do túnel e explode o andar térreo. Ao mesmo tempo que esse andar térreo explodido, as tropas que estão no andar de cima, na mesma casa, elas tentam descer para ajudar os feridos. E eles encontram uma outra emboscada de 2 terroristas na casa ao lado que saem de um túnel e começam a atirar com RPG e granadas neles. Então, nesse momento, eu pego minha equipe, tento tirar ela da casa de trás pra gente ir resgatar essas pessoas que estavam feridos. E a gente sofre uma emboscada da escola que era na frente. Era uma escola de 4 andares. Lá tinham 13 terroristas da Nurba. A Nurba é a Força Especiais do Hamas. Então, foi uma emboscada gigantesca que eles fizeram contra a gente. Ficamos horas e horas trocando tiro com eles. Tentamos pedir apoio aéreo, a gente não conseguiu. Porque como a gente estava muito próximo, a chance deles atacarem a casa onde os terroristas estavam podiam destruir também a casa que a gente estava. E por se tratar de uma escola da UNRWA, e a gente não tinha autorização de destruir a escola, nem a Força Aérea, nem os tanques. Então foi uma situação muito complicada que a gente ficou lá. Depois recebemos uma carta do major que ficou ferido também nessa operação.
E ele conta que o objetivo depois dos terroristas era sequestrar os corpos dos nossos soldados que foram feridos. E até então tinha sido a operação mais marcante do exército em toda a operação terrestre, tanto pela quantidade de soldados que tinham morrido no mesmo dia, quanto pela quantidade de civis, a quantidade de terroristas que morreram nesse combate. E depois de começar a revista nos corpos dos terroristas, a gente começa a encontrar então cadernos detalhando sobre o 7 de outubro. Então eram terroristas que participaram do massacre, cadernos detalhados sobre o nosso acampamento, então onde eram os pontos de guarda, a cada quanto tempo nós trocávamos a guarda, se tinham blindados no apoio, qual era o tipo de comunicação que a gente tinha. Então provavelmente ia sofrer uma emboscada iminente ali no nosso acampamento. Durante todo o tempo que eu tive em Gaza, depois de um tempo que eu fiz as entradas de 24 a 48 horas, depois do cessar-fogo que a gente foi para Khan Yunis, fiquei um mês lá sem sair. E durante esse um mês, todos os dias a gente sofria emboscadas no acampamento várias vezes por dia. Então, drone suicida, sniper, túneis. Então, era uma loucura 24 horas. As pessoas pensam que só existem túneis de ataque, mas não, existem túneis de logística, túneis de defesa. É uma coisa muito mais complexa. E por que essa guerra hoje é tão complexa? Você falou antes sobre a questão de combate de guerrilha. Hoje no mundo não existe literatura sobre você combater um grupo terrorista de guerrilha com 30 mil homens, que tem um sistema subterrâneo e tem aí 135 reféns na mão deles. Não existe hoje no mundo como você estudar para você fazer um combate desse. Então Israel está começando algo de novo, sendo pioneiro nessa questão de âmbito militar, trazendo novas estratégias que com certeza no futuro todas as grandes academias militares pelo mundo, West Point nos Estados Unidos, a própria Escola Superior de Guerra aqui no Brasil, são teorias e procedimentos que vão ser compartilhados com as grandes nações. Como é que você que esteve lá vê os fatos que você presenciou sendo noticiados? Para mim é um desgosto, né? Para mim é um desgosto porque você vê que tem parte da imprensa que eles estão colocando claramente a mentira para dentro da linha ideológica que eles sentem ou que eles seguem e não trazendo a verdade. Eu, apesar de ser israelense, ser membro do exército e ter sido membro da inteligência, existe muita coisa que eu sou contra o governo sim, tá? Eu não sou cego a bibi, não. Sou contra muita coisa que eles fizeram. Eu tenho sim a distinção daquilo que é certo e que é errado. E eu não entendo como eles tentam justificar a todo momento tanto o ataque do Hamas quanto o ataque do Irã e demonizar o fato de Israel, que Israel tá se defendendo contra um grupo terrorista que entrou e estuprou e sequestrou e degolou crianças, mulheres, idosos, qualquer um que tinha na frente deles. Se o Hamas no dia 7 de outubro ele pudesse, ele tinha matado os 9 milhões de israelenses que tem dentro de Israel, não só os 7 milhões de judeus. E, inclusive, eu vi na ONU um representante dos árabes israelenses indo cobrar o embaixador da Palestina que soltasse os reféns muçulmanos no Ramadã. E o cara só desconversando, porque eu não sei nem se as pessoas têm ideia que eles levaram o muçulmano também, eles mataram o muçulmano também, mataram o árabe e não estão nem aí, né? Não... E hoje o Brasil também não está nem aí pro brasileiro que está sequestrado lá. A gente tem o Michel Nisman que até hoje está sequestrado pelo Hamas e não é falado nem pela imprensa, nem pelo governo e também pelos ativistas pró-Israel, assim como eu me coloco nisso. A gente fala muito pouco sobre ele. A gente tem que lutar mais pelo retorno dele. Eu fiz até coluna sobre isso, que depois me deu um problema. Mas, assim, eu entendo que o nome desse homem, do Michel Nisman, tinha que estar na boca de todo mundo. Porque a história dele também é o seguinte. Ninguém que estava no cativeiro viu ele. Ninguém viu. Ninguém sabe. O que se sabe que ele foi parar em Gaza é porque o tablet dele está ligando em Gaza. Ninguém sabe o paradeiro dele. Exato, e não se fala sobre isso. É um brasileiro, gente. Um brasileiro é sequestrado num grupo terrorista. E você terminou sua participação lá como? Eu fui liberado porque a guerra já estava se encaminhando ali. Hoje só tem Rafah em Gaza para o exército atacar, né? A última cidade que resta. E nós já estávamos ali em Khan Yunis já há algum tempo. E, obviamente, tem que ter uma oxigenação das forças que operam lá, porque
É muito difícil, não só fisicamente como mentalmente, de você estar nessa inserção de ambiente. A gente tem que entender que nós éramos reservistas, então a gente já não tem mais 18, 20 anos do serviço obrigatório, que você só anda 60 quilômetros com 100 quilos nas costas e você não tá nem aí. Tudo dói, tudo é mais difícil, né? E então o exército, não só o exército, como o governo, eles tinham o interesse de trazer a sensação de normalidade para o país. Então, de liberar o máximo possível de reservistas, principalmente os reservistas que tinham mais de 3 filhos, que não é o meu caso, não tenho nenhum filho, mas o meu caso era que eu era um reservista que não morava em Israel, né? Então, eu abandonei a minha vida aqui, larguei minha empresa, larguei trabalho para ir para a guerra. Então, eles tiveram essa preocupação também de serem essas pessoas primeiras a serem liberadas. E aí vai dentro, obviamente, eu queria ficar até o final da guerra e lutar até o fim, mas vai dentro de você entender os sinais que a guerra te passa, né? Então, se tudo deu certo de você estar lá e você sobreviveu todo esse tempo de combate, e chega um momento que você tem a possibilidade de sair, você tem que seguir aquilo que o universo está te trazendo, e não tentar ser herói e querer ficar até o final. Também, isso de querer ser herói, eu sou contra essa ideia de heroísmo, porque se estão te falando para sair, talvez você não ajude ficando. Exato, exato. Porque é muito tempo, é muito consumo. E também, assim, ali, o que a gente vê, aquela história do hospital, por exemplo, é um conflito que as pessoas de fora não vão entender nunca o que é. É uma história que você vai contar, as pessoas podem imaginar mais próximo ou mais distante do que foi a realidade, mas ninguém nunca vai entender o que aconteceu ali. Nunca, nunca. Eu acho que assim, o mais próximo que a gente pode entender é a gente chegar na fronteira, por exemplo, a viagem que você fez, que eu acho que foi super legal, que é tentar mostrar para as pessoas aqui no Brasil realmente o que aconteceu lá. E ali você tá a 1 quilômetro de Gaza, 1,5 km. Acho que na época você ainda escutava os bombardeios e os tiros, né? Que Dia eram bem inteiro. recentes. Tá. Então, E sim, vendo, porque tem lá o tal do os Iron Man. traçantes, tudo. E aí eu comecei, eu cheguei lá, primeiro, aí depois eu falei assim, não, eu vou olhar as pessoas aqui, igual quando você tá no avião, sabe? Sim, sim. Que assim, se tiver qualquer coisa, eu olho a aeromoça. Se a aeromoça tá com medo, ferrou. Então eu falei, eu não vou mais eu ficar com medo. Eu vou começar a olhar as pessoas. Se eu tô aqui com um soldado e o soldado tá preocupado, aí eu fico. É preocupante. Mas é muito assustador no começo. Até pra mim foi assustador, porque assim, eu cheguei no Brasil e depois de 2, 3 dias eu tava na guerra, né? Era bomba estourando, as casas tremiam, era terrorista, foi cenas que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida mesmo. Eu já imaginei que eu fosse pra uma guerra, mas eu nunca imaginei que seria nessa dimensão. Porque realmente essa guerra que teve, que tá tendo, é algo totalmente longe de qualquer guerra que a gente já teve. E aí, aqui no Brasil, você voltou pro Brasil. Como é que Voltei. você tá tocando sua vida, planos, essas coisas? Hoje, não tô mais com a minha empresa, tive que fechar por causa desses 3 meses que fiquei fora. Faz parte, acho que na vida você abre mão de coisas pelo seu ideal, que foi o que eu fiz. Então hoje eu tô principalmente tentando combater as questões de fake news e falta de informação, muitas vezes. Às vezes não é nem fake news, é falta de informação de qualidade que chega às pessoas. Principalmente trazendo imagens e fotos que eu gravei lá na faixa de Gaza. Então eu costumo pegar matérias ou falas que pessoas importantes ou de extrema relevância aqui no Brasil que elas falam contra Israel. E se realmente aquilo for fake news e for mentira, eu desminto ela e mostro a verdade para quem tá me seguindo. Então acho que hoje eu tô aí nessa questão de ativismo. A guerra não acabou para mim. Não acabou para Israel, obviamente, pelas questões dos reféns, mas eu saí daquele fronte e hoje eu tô combatendo esse fronte das informações. Ah, eu acho isso muito legal, porque também tem uma questão que eu acho que nessa guerra é fundamental para você conseguir apurar, que é falar hebraico. Não adianta, porque assim, trocentas coisas que eu vejo, eu tenho que sair caçando quem fala hebraico. Mas eu sei que várias pessoas não fazem isso. Elas pegam informação que vem em inglês. Traduz e Não, joga. pega que vem em inglês. Uhum. Mas não adianta. Você tem que conhecer quem fala hebraico e quem fala árabe. Você tem que falar, pelo menos, o hebraico. É fundamental para você entender o que está acontecendo. Sim, sim. E é muito importante você também seguir as mídias palestinas. Que aí você vê, você bate as informações e você vê o que faz sentido.
né? Que é aquela questão de você não só seguir uma linha de informação, é você buscar todas as linhas de informação e entender o que realmente está acontecendo. Por que você acha que aqui pegou tanto essa propaganda do Hamas? Porque eu vejo coisas, por exemplo, que se você pegar a Al Jazeera, não a Al Jazeera de verdade, que é deles, a progressista que eles fizeram para... Você vê o repeteco do que saiu ali, que é uma propaganda, não é uma reportagem, saindo da boca de gente que não é ignorante, que não tá usando camisa de força. Então, assim, como que essa propaganda deles tem sido tão bem sucedida? Eu acho que a gente tem que entender alguns pontos. Um é a gente entender que hoje o Estado de Israel ele tem que aprender com a questão de propaganda que o Hamas e o Irã faz, que eles são muito fortes e muito bons nisso. E o primeiro ponto, o Sun Tzu já falava isso no livro Na Arte da Guerra, é se reconhecer os pontos fortes do inimigo para você poder neutralizar. A gente tem que saber também que toda essa questão ideológica de propaganda que é feita pro Hamas e pro Irã tem um dinheiro massivo iraniano entrando em cima disso. Então até as questões das grandes passeatas que acontecem pelo mundo e das grandes mídias que informam, isso já é, de novo, fonte aberta. Né? Tem provas de que o próprio governo iraniano ele faz operações psicológicas e de propaganda investindo dinheiro para trazer a narrativa popular próxima deles. E tem também as questões das pessoas que são antissemitas e contra Israel, independente daquilo que você for trazer, né? Então acho que a gente tem alguns pontos diferentes que trazem nessa questão ideológica. E muitas pessoas acham que o Hamas é o protetor das minorias e trazem essa ideologia um pouco de esquerda, onde na verdade é totalmente ao contrário. O que o Hamas não defende são minorias, né? Em Gaza a comunidade LGBT não tem direitos, as mulheres não têm direitos, então é totalmente diferente daquilo que as pessoas acreditam, né? Você falou agora em PsyOps, operações psicológicas. Eu ainda vejo na internet muitas pessoas acharem que você põe uma versão contra a outra e a pessoa decide no seu juízo. Como explicar como você explica as operações psicológicas? É difícil explicar, difícil, né? não é? Até porque é muito mais complexo do que um conflito militar. As operações psicológicas elas acontecem todos os dias e nós temos acesso às informações psicológicas sempre. Então sempre que eu estou no celular lendo e passando, vendo e ouvindo aquilo ser repetido várias vezes, então aquela pessoa que está no topo da pirâmide e quer passar essa ideologia, ela vai fazer todo um sistema de financiamento e de exposições de mídia para que você ouça e veja a mesma coisa várias vezes por dia durante um grande período de tempo. E aquilo vai ser formado como uma verdade dentro da sua cabeça, apesar de aquilo ser muito absurdo para a realidade humana. Todo mundo acha que não cai nisso. Todo mundo cai. E assim, se você tiver vulnerável, eu falo pra todo mundo, se eu tiver vulnerável emocionalmente, eu boto o copo d'água na TV e não fala que eu discuto. Não, todo mundo, assim, se você não tá atento que existe isso que te garfa pelo coração e a sua cabeça desliga, você embarca. E as operações psicológicas elas são utilizadas na guerra, por exemplo. Então, na questão de ficar com altos-falantes muito alto, colocando a questão de entreguem os reféns, não morra na guerra, vocês são reféns do Hamas, venha e ganhe dinheiro por informação. É uma série de coisas que as operações psicológicas elas estão ligadas diretamente no terreno, né? Tanto que nós temos batalhões especializados em operações psicológicas. E onde que você tá? Com quais canais? Onde as pessoas te seguem? Hoje eu tenho um Instagram, onde é o meu canal de comunicação principal, que é o Henry Kadimasp. Então é lá minhas mídias principais. Estou sofrendo shadowban, obviamente, do Instagram, mas continuo lá fazendo vídeos, postando todos os dias e trazendo informações diretas. Essa semana mesmo eu trouxe uma carta vazada do Departamento de Inteligência da República Islâmica Iraniana, onde o Departamento de Operações Psicológicas e o Departamento de Propaganda deles, eles
eles mandam uma carta falando que está começando uma operação contra Israel para diminuir o apoio político que Israel está tendo. Então eu acabo trazendo coisas que a própria grande imprensa hoje no Brasil elas não têm acesso por falta de conhecimento e às vezes por falta de contato também. Olha, que eu ainda vou fazer uma parceria com você. Estamos Porque aí. eu acho que tem muitas linhas de raciocínio aqui em comum. E sigam ele lá no Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo o link para você seguir. Lá no Instagram dele, você vai fuçar, que você vai achar foto, vídeo, tudo de como é lá na região de guerra. Você que tem interesse em saber, né? Porque guerra é uma coisa que a gente conhece de filme, que as pessoas pensam com a cabeça de filme. Acham que é glamurosa também, né? Muita gente acha que a guerra é glamour pela ilusão que Hollywood trouxe, né? Mas eu trago isso também, das pessoas entenderem que a guerra não tem vencedores na guerra, né? Exato. Bom, agora a gente se encaminhando para o fim, eu vou fazer com você um ping-pong. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, eu não vivo sem. Difícil, hein? Eu acho que eu não vivo sem Israel. Eu já desisti de. Ainda não desisti de nada. Um medo. Que as pessoas sejam contra a gente. Não que as pessoas sejam contra a gente, mas que eu volte a viver aquilo que meus avós viveram, que foi a perseguição contra o povo judeu pelo mundo. Um arrependimento. Acho que não tenho arrependimentos também. Acho que isso é uma coisa que o exército me ajudou bastante. Apesar de algumas escolhas na vida doem hoje, de você falar, putz, deixei passar, mas eu acho que tudo na vida tem uma razão. Então hoje não tenho arrependimentos, nem medo também. Quer dizer, medo eu tive esse, mas não. Um sonho. Fazer a diferença no Brasil ajudando Israel. Quem é Heinrich Kax? Eu acho que é alguém que tá sempre pronto para lutar pelo lado certo, independente das consequências que isso vão trazer para ele. Ai, Henry, adorei te receber aqui, adorei essa coisa de operações psicológicas, de terrorismo, jihadismo, esses movimentos de massa e também mostrar o que a mídia não está mostrando. Eu achei que é um negócio sensacional, gostei muito de trazer você aqui para o meu público, te desejo, assim, toda a sorte do mundo, toda a prosperidade do mundo nisso que você está fazendo, que é muito importante. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Acho que para mim é muito importante que pessoas abram a porta para eu poder contar a realidade e mostrar a verdade. E te agradeço demais de você estar mostrando a verdade pro pessoal e estou super aberto às próximas participações. Valeu, Henry. Ó, eu sei que esse vocês vão querer compartilhar. Já compartilha com todo mundo. Se tem corte para compartilhar, você pode compartilhar. Não esqueça de seguir o Henry no Instagram. O Pode Falar de hoje vai ficando por aqui. Eu volto com vocês na próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Grande beijo, até lá.